Amém. Glória a Deus. Hoje à tarde eu quero trazer para você uma mensagem que fala acerca desse trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas e o que esse mover do Espírito Santo gera em nós. Então nós vamos falar sobre acessar algumas dimensões do Espírito e destravar não apenas dimensões, mas estações do Espírito. Daniel começa falando no livro dele, dizendo que Deus é Deus de tempos e Deus de estações. Ele estabelece os tempos, ele estabelece as estações, ele estabelece os reis, ele destrói reinados e ele levanta reinados. Nós estamos falando de um Deus absoluto, nós estamos falando de um Deus que pensou em tudo antes mesmo do início, antes mesmo de tudo começar. Então nós não estamos falando de um Deus bagunçado, que tem um plano B na manga, porque o plano A deu errado. Na verdade, Deus não tem plano B, porque se ele tivesse plano B, ele já estaria concebendo a ideia de que ele erraria. Então o plano A de Deus, o plano original de Deus, continua em vigor. Nós, quando perdemos o foco, e quando saímos da direção que Deus tem para nós, não existe uma outra alternativa para que ele nos encaixe. O objetivo dele é nos trazer de volta ao caminho onde ele planejou antes mesmo da fundação do mundo. Você vai ver isso em Apocalipse, quando ele está falando a igreja de Éfeso, e ele começa a falar com a igreja de Éfeso, e ele fala: lembra-te de onde caístes, arrepende-te, volta às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Então o nosso grande objetivo, o nosso grande desejo é sempre estar conectado com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela gera vida em nós. A vontade de Deus, ela gera favor e gera respaldo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela libera a unção e ela tira de nós o jugo e o fardo. Então essa vontade, ela é revelada através do Espírito Santo. E quando você começa a conhecer o Espírito Santo, você vai começar a perceber que ele não é simplesmente uma ideia ou um conceito. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que vive em você, que age na sua consciência. É a maneira que ele fala conosco, que ele fala através da nossa consciência. O Espírito Santo reside em nosso espírito. Então, profundamente, Paulo fala, deixa eu só ver qual é a parte que ele fala isso. 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, ele diz assim: que o Deus de paz nos abençoe em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. Então Paulo fala sobre essas dimensões que nós já estamos inseridos e envolvidos, que é uma dimensão maior do que aquilo que a gente experimenta aqui. Deixa eu trazer você comigo para que você compreenda. O nosso espírito, ele é residido pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo. O Senhor habita em nosso espírito, ele reina em nosso espírito. Quando o homem não tem Jesus, quando ele não se encontra com Jesus e ele não é salvo, o espírito dele está adormecido. É o que a palavra fala em alguns pontos, que ele está com o espírito dele morto, não há vida. Isso é, ele responde a estímulos, ele só reage a algumas ações externas, mas ele não tem vida no espírito, ele é morto, ele não gera vida, ele não produz vida, e tudo que ele faz é estímulo com relação àquilo que vem da parte externa. Mas quando nós encontramos Jesus e somos regenerados, conforme Pedro fala nas suas cartas, nós somos regenerados. Essa regeneração, ela aviva em nós esse espírito humano. Então nós temos esse espírito humano aqui dentro de nós, que carrega todos os segredos de Deus. O seu espírito humano já está, sim, ele já está desenvolvido, mas ele continua em desenvolvimento. A questão toda é que esse espírito, ele carrega os decretos de Deus sobre você, ele carrega as promessas de Deus sobre você. As promessas, os sonhos, a palavra e os decretos de Deus não estão na dimensão da alma, não estão na dimensão do corpo, está na dimensão do espírito. O espírito é constante. O espírito não é instável, ele é estável. Ele tem um ritmo e ele tem um processo. Ele não oscila, ele não duvida. Porque é o nosso ponto de contato com Deus, é onde Deus fala conosco. Porém,
quando o Espírito do Senhor fala com o nosso espírito, liberando uma mensagem, a nossa alma é ativada para compreender a mensagem. E aí você vai ver na palavra, principalmente Paulo falando sobre isso em Romanos, e também ele fala isso à igreja de Gálatas, quando ele está falando que o nosso espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. Existe uma luta, porque o que o espírito quer gerar é o que vem de Deus, mas o que a alma geralmente quer gerar é o que vem do mundo. Então o Espírito, ele milita o tempo todo, tentando nos trazer para as coisas do Espírito de Deus. No entanto, a nossa carne, a nossa alma, ela tenta nos desviar e tirar o nosso foco, para a gente olhar simplesmente para esse plano natural e esse plano comum. E como que esse processo acontece? Quando a nossa alma está submissa ao Espírito, isso é, ao nosso Espírito, ao qual tem o Espírito Santo residindo nele, quando a nossa alma está submissa, nós vemos que as nossas ações no corpo, elas são provenientes à vontade de Deus. Mas quando nós estamos com a alma desnutrida, isso é, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas expectativas, as nossas vontades, as nossas ações são maléficas, são malignas, são ruins, são más, porque nós estamos correspondendo com o mundo. Na verdade, as Escrituras nos convidam o tempo todo a vivermos na dimensão do Espírito, a andarmos em Espírito. Você vai dizer, pastor, é fácil? Obviamente que não, porque exige fé. E a fé, ela não é um pensamento positivo como falamos hoje. A fé, na verdade, é uma convicção na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus comunica, naquilo que Deus traz para nós. Quando a gente começa a mergulhar nessa palavra, e quando a gente começa a deixar com que essa palavra encontre um lugar dentro de nós, a fé vai sendo ativada. E quando a fé é ativada, ela alinha essas dimensões no mesmo nível. Isso é, ela traz a nossa alma para o nível do Espírito, e a alma fica submissa ao Espírito. A alma ouve os decretos de Deus e ela corresponde, é mais ou menos assim. Você entra num processo por causa de uma decepção e você fica triste, angustiado, e você não sabe o que fazer, nem como se mover, e aquela decepção foi tão grande que te cai o semblante. No entanto, isso é a tua alma sentindo. A tua alma, ela está alimentada pela palavra, e ela te arremete às mensagens do Espírito. E é o que Davi experimentou. Quando Davi estava escrevendo num processo de dificuldade, de perseguição, ele dizia assim: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Creia em Deus, pois ainda o louvarei. E aí ele começa a dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando nós estamos abastecidos pela palavra, a nossa alma está nutrida, ela acessa a dimensão do Espírito, e ela agarra todas as promessas, ela agarra os decretos de Deus, e ela se apossa daqueles decretos, e ela caminha numa nova dimensão. Não é que você não esteja sentindo a decepção, não é que você não esteja sentindo o impacto de uma traição, não é que você não esteja sentindo a dor, é que você escolheu não andar por vista, você escolheu andar por fé, porque não importa o que a gente esteja sentindo no nosso corpo, a dimensão do Espírito é que determina quem nós somos de fato. E o que é que o Senhor revela para nós acerca do Espírito, quem nós somos? Paulo diz que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu não sei se você consegue conceber isso, dimensionar. Eu estou aqui, conversando com você, e você está me ouvindo, mas nós estamos nesse nível em Deus, assentados com Cristo, nesse momento, nas regiões celestiais. Pastor, como assim? Porque eu continuo aqui, eu continuo sentindo as coisas aqui, eu continuo sendo bombardeado pelas coisas aqui. É onde você consegue entender a palavra que foi liberada no seu espírito. E é mais ou menos assim: mesmo estando aqui, eu caminho com a mentalidade de Cristo. Eu não caminho como o mundo deseja que eu caminhe. Eu caminho com a mentalidade de Cristo. Isso é, não é o que acontece na minha frente que determina se eu paro ou continuo, mas é o que o Espírito fala para mim, é o ritmo que Ele me dá, é a orientação que Ele me dá, é o caminho que Ele me mostra. Nós estamos assentados com Ele, porque Ele revela para nós
que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que não importa o que você passe agora, o teu fim é um fim de triunfo nele. Eu estou falando tudo isso para introduzir essa mensagem de hoje à tarde. Para dizer que existe um campo onde o Senhor deseja trazer estabilidade a nós, para que a gente acesse esse campo dessas dimensões espirituais. Na verdade, a palavra fala o tempo todo que nós devemos andar pelo Espírito, nós devemos satisfazer o Espírito, nós devemos ser homens espirituais, nós precisamos deixar de ser carnais, nós precisamos deixar de ser meninos, nós precisamos acessar coisas de pessoas maduras, nós precisamos ser uma igreja madura, uma igreja sólida. E aí, se a gente fosse definir hoje o que é uma igreja madura e o que é uma igreja imatura, a igreja imatura é aquela que não se desenvolve, onde as suas faculdades cognitivas, isso é, a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de absorção do ensinamento do ambiente, não entra dentro dela. Ela precisa vir à igreja e ter uma mensagem mastigada, só para que ela possa ouvir, ela vai embora e ela precisa esperar o outro domingo. Então no outro, ela não tem vida com Deus, ela vem no outro domingo, ouvir novamente para se alimentar durante mais uma semana. Tem algum problema com relação a isso? Não necessariamente. Se você quer continuar na média, se você quer continuar sendo medíocre. Mas se você quer crescer em Deus, porque esse é o grande objetivo, que a gente cresça de fé em fé e de glória em glória, que a gente se desenvolva na nossa capacidade de perceber o Senhor, de se relacionar com Ele, de ouvir a voz dEle. Então, se você deseja se desenvolver, é onde você entra no patamar da igreja madura. E a igreja madura, diga-se por vez que maturidade não tem a ver com idade biológica. Maturidade não tem a ver com títulos, seja eles eclesiásticos ou acadêmicos. Maturidade tem a ver com a sua capacidade de ouvir e corresponder. De ouvir e corresponder. O maduro não é aquele que diz sim para tudo. O maduro é aquele que absorve, que compreende e que pratica. Porque quando a gente pratica, a gente está demonstrando que a gente aprendeu. E muitas vezes nós aprendemos no processo de praticar. Então a igreja madura é aquela que não quer ficar sentada, mas é aquela que quer viver. A igreja madura não é aquela que quer só ouvir, mas é aquela que quer se preparar para quando receber a oportunidade, ela poder ministrar, ela poder falar. A igreja madura é aquela que se coloca diante de Jesus dizendo, se precisar de mim, eu estou à disposição, seja para expulsar um demônio, seja para curar um enfermo, seja para mudar a realidade de uma cidade, de um bairro inteiro, não importa, eu estou à disposição. A igreja madura é aquela que ouve domingo após domingo, mas é aquela que pratica, que exige dos seus pastores, que exige da sua liderança um nível de estudo maior, um nível de profundidade maior, porque ela tem sede, ela tem fome. Ela quer sair do nível raso, ela quer se aprofundar. A palavra fala sobre isso em Hebreus, no capítulo 5, quando ela começa a falar que vocês já sendo preparados, é necessário que eu volte novamente, e agora volte a vos dar leitinho, como de meninos, para poder te passar novamente os fundamentos da palavra. Então o autor de Hebreus está dizendo, chega um momento que a igreja madura precisa perceber que ela precisa se desenvolver. E com isso eu quero te dizer, você tem quantos anos assentado aqui? Ou em outro lugar e de repente está aqui hoje? Quanto tempo você está no cristianismo? Que tipo de cristão você é? O cristão que ouve, que assiste TV, que assiste o YouTube, fala, uau, cara, que legal, eu quero um dia ser assim. Mas é o cristão que continua do mesmo jeito, sentado no mesmo lugar, sem se desenvolver. No entanto, o que nós precisamos entender hoje, então, que o Senhor deseja trazer para nós, é que aqui dentro existem dimensões que precisam ser reorganizadas. Reorganizadas. E é uma palavra prática que eu quero trazer para você hoje à tarde. Essas dimensões, não estando em sintonia, gera caos e desordem. Isso é, eu não posso dizer que eu estou bem com Deus, quando partes de mim, a minha alma ou o meu corpo, está vivendo em decadência em alguma área. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso estar organizado. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então, se a gente está aprendendo hoje acerca do Espírito, e a gente vai continuar falando sobre ele, eu quero trazer para você
um dos principais trabalhos do Espírito Santo na vida do crente. E o trabalho principal do Espírito Santo na vida do crente, como eu comecei falando de manhã, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. É revelar que somos filhos. Porque se nós não nos tornarmos filhos, nós não temos contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a certeza que você tem que nós temos a vida de Deus habitando em nós e que nós somos filhos dele. Então nós vamos começar a entender como que a gente pode sair de um nível natural e mergulhar em um nível mais profundo com o Senhor. Uma coisa é eu ter um relacionamento com Deus, entrando na igreja e sendo um crente domingueiro, um crente de terça ou um crente de quinta. Outra coisa é eu viver todos os dias da minha vida comendo a palavra, vivendo a palavra, orando a palavra. Eu passo pela rua, a unção sai nos meus poros, eu chego em ambientes, eu falo, eu mudo a atmosfera do ambiente por causa da unção e do nível de relacionamento que eu carrego. Isso aqui é nível de pessoas que querem ir mais fundo com Deus. Isso é, Deus está nos convidando a todos a irmos mais fundo com Ele. Então vamos lá. Como que o Espírito Santo começa a trabalhar esse alinhamento em nós? Porque essa é uma das missões do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26 diz: e o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que já nos foi dito. Esse é um versículo que eu carrego comigo há alguns anos. E esse versículo se tornou uma realidade na minha vida quando eu percebi o lugar do Espírito Santo na minha vida. Eu nasci num lar, digamos, cristão, porque meus avós, eles eram assembleanos, mas eram assembleanos roxos. Meu avô era tão roxo da assembleia que ele falava assim para mim, ó: meu neto, nunca se desvie das assembleias de Deus, porque só as assembleias de Deus te levará ao céu. Todas as outras, essas que usam calças, essa que as mulheres usam brinco, batom, meu filho, essas igrejas são os portais do inferno. Nunca se desvie das assembleias de Deus. Meu avô, ele era categórico, meu avô era extremamente religioso, porque ele era um homem que lia a Bíblia todo dia, mas a Bíblia não lia. Ele conhecia versículos, mas a palavra não se encaixava nele. A leitura dele era uma coisa, mas a vida dele era incoerente com aquilo que ele estava lendo todos os dias. Ele não praticava o que ouvia, ele não desenvolvia o que estava lendo e ouvindo da parte de Deus. Mas foi com meu avô que eu aprendi a orar. Foi com meu avô, aos 5 anos de idade, que eu comecei a sentir o que era o gosto da presença do Espírito Santo. Meu avô me colocava para orar às 5 horas da manhã com ele e orávamos até às 6. Todos os dias de 5 às 6 horas da manhã. Podia estar escuro, podia estar claro, podia estar quente com mosquito. Ele falava: netinho, levanta que está na hora de você orar junto com o seu avô. E nós colocávamos os nossos joelhos no chão e começávamos a orar. Eu não sabia orar, então eu começava só a falar. E eu só falava assim: eu quero ser como Jesus, Pai. Eu quero ser como Jesus. Me ensina, me mostra Jesus. E a minha oração era contínua dessa maneira. E não foi 1 mês, 2 meses, foram anos orando junto com meu avô, a ponto de eu levantar e meu avô não aguentar mais. Ele falou: hoje eu não tenho condições de ir. Falei: mas eu vou orar assim mesmo. Orava na sala, me cobria com lençol e ficava orando. E todos os dias, quanto mais eu orava, mais eu era aquecido pelo Espírito Santo, mais eu era cheio do Espírito Santo, mais eu sentia o Espírito Santo queimando o meu coração. Isso é, não é a carne que te convida para estar com Ele, mas é o próprio Espírito que já designou você para estar com Ele, para experimentar a presença dEle. Quando Ele fala assim: tira um momento para orar, tira um momento para ler, tira um momento para jejuar, Ele está dizendo: eu preciso de você comigo, para que eu possa fazer em você o que o Pai já designou na eternidade. Esse versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu tinha 14 anos de idade, 13 anos, quando eu fui para missões com minha mãe no Amazonas. E eu lembro que ali no Amazonas, a gente chegou na missão Jocum.
eu entrei naquele ambiente, uma realidade completamente diferente. E minha mãe falou: filho, nós vamos passar os próximos anos da nossa vida aqui, trabalhando com ribeirinhos, com evangelismo, trabalhando com índios. Falei: tá bom, nós vamos ficar aqui. O problema é que me colocaram dentro de um quarto, e nesse quarto nós tínhamos 4 estrangeiros e um brasileiro. Só que o brasileiro não traduzia para mim. Eles eram missionários que estavam falando sobre o que Deus estava fazendo nos países que eles estavam indo. 2 dos Estados Unidos, um da Inglaterra e um de Singapura. E eles conversando um dia, eu chego com meu violão, coloco meu violão em cima da cama, e eu vejo que um deles começa a olhar para mim e rir. O violão era um violão de Giannini, era um pequeno, era de aprendiz. Os caras tinham um jumbo enorme dentro do case, quando abria parecia uma nave espacial. E aí eu olhava para o meu, olhava para o deles, e eles rindo porque o meu era pequeno. Só que eu não entendia, porque eles continuaram falando. E naquela noite eu resolvi falar com meu pai. E eu disse assim: pai, eu preciso entender e aprender o que esses homens estão falando sobre mim. Não tive tempo de falar, falo depois, mas eu não conheço meu pai biológico até hoje, não sei o nome dele, não sei onde ele está. Ele simplesmente me gerou e sumiu no mundo. Isso aí é uma história para depois. E eu cheguei e falei: pai, eu preciso saber o que eles estão falando. E naquele momento, por causa de um propósito sobrenatural, João 14, 26 se fez uma realidade em mim. O Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviou, que estaria com você, ele vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Existe uma dimensão no reino do Espírito, que quando você está nele, se movendo nele, tudo que tem a ver com o propósito de Deus, você acessa, você aprende. Seja ciência, seja palavra, seja sobre construção, seja sobre internet, computação, seja o que for. O Espírito Santo, ele é a essência de toda criatividade, inteligência e sabedoria. Na noite eu dormi, orei, e quando acordei pela manhã, eu escuto aqueles caras falando, e eu faço assim no ouvido: hã? Eu estava entendendo o que eles estavam falando. E eu fazia assim no ouvido, e eu falava: eu estou entendendo o que vocês estão falando. E eles olhavam assim para mim rindo: eu estou entendendo o que vocês estão falando. Levou 2 meses para que meus ouvidos se abrissem completamente. Nunca fiz uma aula, inclusive eu me considero até analfabeto em inglês, porque se você me perguntar o porquê que é desse jeito, nada de gramática eu sei, mas eu falo fluentemente, porque eu recebi um batismo de habilidade para entender um idioma, porque Deus tinha um propósito comigo. E por que ele tinha um propósito, ou qual era o propósito? Eu não sei qual era o propósito. Eu só sei que cada vez mais que a gente vai dizendo sim, e a gente se expõe, e a gente acessa essas dimensões, nós trazemos as ferramentas que vão munir a nossa vida para sermos mais úteis no reino de Deus. Talvez você não tenha que aprender inglês, talvez você vá aprender francês. Talvez você não tenha que aprender idioma algum, você vai aprender uma outra coisa. Porque essa é a multiforme de Deus, é a maneira como Deus trabalha conosco. Deus não tem que ensinar tudo para todos. Ele ensina o que tem a ver com o seu chamado. Então vamos lá. Esse versículo é um versículo extremamente poderoso. Porque é através desse versículo que os discípulos desenvolvem a sua caminhada, a sua trajetória. E eles alinham o foco. O foco era o Espírito Santo. Jesus havia pregado e falado várias vezes para eles, dizendo: o Espírito Santo virá, e quando ele virá, ele vai capacitar vocês. De repente vocês vão estar num lugar, e o Espírito Santo vai iluminar os olhos do vosso entendimento. Aí ele dizia: o Espírito que eu estou falando, o mundo não conhece, e o mundo não pode ver, porque eles não estão em mim, mas vocês estão em mim, então vocês vão ver o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja atuar na sua vida em todas as dimensões que você possa imaginar. Então, quando a gente fala sobre ele, nós estamos falando do próprio Deus governando as áreas da nossa vida.
É o momento que a gente se submete. É o momento que a gente coloca a nossa vida à disposição. E a gente diz: Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, me direciona. Me fala o que fazer. Me fala para onde ir. Me fala como realizar tal coisa. Espírito Santo, abre a minha mente. Eu já vou te contar alguns testemunhos práticos sobre isso. Mas eu quero te trazer algumas bases bíblicas para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais. Como que o Espírito Santo começa a gerar esse alinhamento em nós? A primeira coisa que ele vai fazer para alinhar o seu coração com o de Deus é trazer você para um ambiente de intimidade. E essa intimidade tem a ver com oração. Essa intimidade tem a ver com uma vida prática de oração. Eu não consigo conceber, entender uma igreja que deseja se mover no Espírito, mas é uma igreja que não ora. É uma igreja que não tem calos na sua história, de estar de joelho, de gastar horas durante a noite, de gastar horas durante o dia orando. Se o nosso exemplo principal que o Pai colocou é Jesus, a gente vê que Jesus passava mais tempo com o Pai do que com o povo. Ele passava mais tempo orando e buscando do que ministrando. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, o que o Espírito Santo vai gerar em nós, é o desejo pela oração. E esse desejo pela oração é um desejo sobrenatural. Porque ninguém quer passar momentos acordados à noite, orando, hora após hora. Mas é o Espírito Santo gerando em nós, porque quando você começa a orar, você começa a crescer no Espírito. Você começa a se desenvolver as suas faculdades espirituais. Você começa a ouvir melhor. Você começa a ver melhor. Eu não sei se você sabe, mas quando Paulo, ele estava perseguindo a igreja, num determinado momento que ele caiu e ele estava ao chão, a Bíblia diz que veio um grande raio, e aquele facho de luz era tão forte que Paulo ficou cego. E a cegueira de Paulo abriu um outro sentido, abriu os ouvidos. Quando Deus nos priva de enxergar, quando Ele nos priva de ver o que está acontecendo, o que está à nossa frente, Ele não está nos deixando perdidos, pelo contrário, Ele está nos encontrando. Porque agora Ele está abrindo os nossos ouvidos. Porque eu vou falar para você, em tempos de decisões, a audição conta mais do que a visão. Porque é fácil você estar com o olho aberto e vendo um monte de coisa que te projeta para trás. Mas quando você não tem a visão, você aguça a audição. E aí Deus começa a usar a audição de Paulo e falar com Paulo. E a Bíblia diz que por 3 dias Paulo esteve orando, ouvindo e falando com Jesus, numa experiência sobrenatural e assombrosa. Preste atenção, porque o que o Espírito Santo muitas vezes vai fazer com você é tirar o controle da sua mão, é tirar a sua visão. E aí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe para onde você está indo. Parece que o mundo caiu da noite para o dia diante de você. E você se sente: meu Deus, eu estou perdido, meu Deus, eu estou perdido. Ele está falando: calma, porque se você não sabe para onde ir, pare e escute. Pare e escute. Não dê passos pela necessidade, dê passos porque Ele está direcionando você. Mas é oração, querido. É uma vida diária de oração. Pastor, mas é complicado a gente começar orando para desenvolver esse alinhamento no Espírito Santo. É extremamente complicado. É complicado por causa da nossa carne, que quer conforto. É complicado por causa do nosso ego, que a gente prefere ver o mover acontecendo, porque as pessoas olham para nós, o facho de luz vem sobre nós. Mas quando a gente quer viver, de fato, fazendo a vontade dEle, a gente se esconde nas malhadas. A gente vai para os bastidores e a gente compreende que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos nos prazeres passageiros e pecaminosos desse mundo. A oração, na verdade, é a chave que começa a destravar o seu espírito, a sua alma, e ela começa a ativar o seu corpo para entrar mais profundo. Como que essa oração ela é liberada e ela é feita? Existem 2 maneiras, e eu quero te ajudar hoje a compreender, pelo menos essa primeira parte dessa palestra. A primeira parte, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: a oração, ela precisa ser feita com entendimento, mas ela precisa ser feita também no âmbito do Espírito. Se você puder abrir comigo rapidinho,
em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o quê? Não encontraram, né? Nem o pessoal do celular encontrou ainda. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a... Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a... Olha só como Paulo era um homem tão profundo em Deus, e ele estava discernindo os ambientes. O primeiro ambiente que ele fala: eu orarei em espírito, mas eu também orarei com a minha mente. Eu cantarei em espírito, mas cantarei também com a minha mente. Ele está falando sobre o processo de nos movermos na oração em línguas. Quando você ora em línguas, a palavra fala que nós estamos edificando a nós mesmos. O que seria a oração em língua, então? A oração em línguas é o momento que você está abastecendo ou reabastecendo o seu espírito. Você não sabe o que você está falando. Algumas pessoas recebem a revelação, a tradução. Às vezes você recebe. Mas a ideia não é que você tenha sempre para você mesmo a tradução do que você está orando. A ideia é que você ore constantemente. Porque o orar em línguas é você compreender que você está orando o que o Senhor falou a seu respeito. São os decretos de Deus sobre você sendo liberado através da sua própria boca. Por exemplo, eu te bendigo todos os dias da sua vida. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu tenho declarado que você se levantará, e agora é o tempo novo que você vai entrar. E ao entrar nesse tempo novo, anjos te cercarão. A minha bondade e a minha fidelidade estarão contigo todos os dias da tua vida. O teu espírito será inabalável, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Talvez você não saiba que você está orando isso, mas você está orando isso. Mas o teu espírito recebe toda a carga, toda a mensagem de Deus, e Ele abastece ali para te dar força, para que você vença, para que você prossiga, para que você vá além, para que você tenha discernimento, para que você tenha sensibilidade espiritual, para entender os ambientes onde você chega. Em outras palavras, você não sabe que está orando em espírito, mas você está orando a vontade de Deus. Você está orando a vontade de Deus. Porque a oração em línguas, que é a oração em outras línguas, línguas estranhas, é a oração que o Espírito Santo gera em você, para que você materialize todos os dias a vontade de Deus em você. E o interessante é que uma das razões pela qual você começa a orar em línguas, é porque o Senhor deseja desabilitar, preste atenção, desabilitar o senso normal do que está acontecendo no ambiente de compreensão. Como o nosso cérebro, naturalmente, ele só consegue se concentrar em uma coisa. Você pode até ver, mas a concentração em uma coisa só. Quando você começa a orar em línguas, você começa a falar em línguas, o seu cérebro se desliga de tudo mais. Querido, você pode estar preocupado como for, começa a orar em línguas, a tua mente natural, ela fica louca. Ela fica tentando descobrir. Eu desenvolvi uma técnica que eu ensino hoje lá na igreja para algumas pessoas, como falar inglês em 3 meses. Eu não estou ganhando dinheiro com isso, não estou fazendo comércio em nenhuma escola. Mas através desse versículo, o Senhor me ensinou uma coisa. Primeiro, o cérebro, ele foi gerado por Deus para facilitar a vida do homem. Quando o cérebro vê um desafio na frente dele, ele tenta decodificar qualquer tipo de desafio para mostrar para você o que está acontecendo, para facilitar a tua vida. Eu ensino em 3 meses, a minha esposa fala, ela fala hoje um pouquinho mais avançado, porque já passou de 3 meses, mas algumas pessoas que não falavam nada, em 4, 5 aulas já começaram a falar. Porque eu não estou falando com você, eu estou pouco me lixando para ti, tipo, eu estou olhando para ti, estou falando contigo, aí a pessoa fala, mas eu não estou entendendo, eu falei, ótimo, não estou falando com você, eu estou falando com o seu cérebro. Pessoal, mas como assim está falando com o meu? Exatamente, querido. Não estou me importando se você está me entendendo ou não está me entendendo. Eu tenho uma maneira de falar com o teu cérebro e fazer com que o teu cérebro perceba. Aí eu vou te explicar o que é que acontece. O cérebro, ele é um órgão extremamente inteligente que foi criado para facilitar a nossa vida.
Quando ele vê um novo idioma, ele começa a tentar decifrar. No que ele começa a tentar decifrar, ele esquece de tudo ao redor dele. Ele esquece as preocupações, porque ele tem uma missão. Eu tenho que decifrar o que está sendo falado para ele, porque ele precisa entender que mensagem é essa. Ele nunca vai entender a mensagem do Espírito. A mente natural não entende a mensagem do Espírito, porque as coisas do Espírito são para homens e mulheres espirituais. Porém, quando você ora em Espírito, o seu cérebro se desliga da preocupação, se desliga da ansiedade, se desliga daquela pessoa que está te perseguindo, se desliga daquele problema, do que você tem que decidir amanhã. E enquanto ele fica pensando em resolver, o teu espírito está descansado, recebendo toda a promessa de Deus, toda a mensagem de Deus para você. E depois de uma boa oração em língua, você sai dali abastecido. Eu vou te falar, todo mundo que começa a orar em línguas não consegue parar. O cara quer orar direto. Você ora dentro do carro, você ora no ônibus. Cara, quando eu estou, os meus filhos já sabem. No início eles achavam esquisito. Pai, mas você está falando o que agora? Falando português, hebraico, francês? Filho, eu estou falando línguas estranhas. Mas o que você está falando? Não sei. Hoje em dia eles já sabem. E eu não estou nem aí. Porque eu começo a falar em língua. Se eu tiver de chorar, eu vou chorar na rua. Se eu tiver de parar e falar com Deus em voz alta, eu vou falar. Eles tinham vergonha antes. Pai, as pessoas estão vendo você chorando desse jeito, pai. O carro vai parar ali, vai chamar a polícia para te atender. O que está acontecendo? Filho, deixa. Eu estou falando com Deus e Deus está falando com o meu espírito. Então, quem se move em uma outra dimensão, perde a noção do que está acontecendo aqui. Quando você começa a orar em espírito, as tuas preocupações vão embora. E aí você começa a descansar, porque Deus é aquele que te dá enquanto você descansa. Deus é aquele que diz para você: não fique ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições sejam feitas para mim com ações de graça. Ele começa a dizer para você: você está buscando fazer algo, mas você não tem poder para isso, deixa eu fazer para você. Só que o teu espírito está sendo avivado na fé. Porque quando você está orando em línguas, você está orando a vontade de Deus, e a palavra do Espírito, ela é liberada a você. E quanto mais palavra você tem, mais fé é ativada em você. Como a gente começa a orar em línguas? Pastor, eu queria saber, porque a gente acabou de ler, ele dizendo: é importante que você ore em línguas, mas que você saiba também, que quando você ora em línguas, as pessoas que estão ao teu redor, elas não entendem. Então, cuidado para você não achar que oração em línguas é um patamar que te elevou acima de pessoas que não oram em línguas. A oração em línguas, ela não é status. A oração em línguas é um estilo de vida. Ela não te faz melhor do que ninguém, ela faz você um homem melhor para você mesmo do que você era ontem. Mas ela não te sobrepõe a pessoas, ela não te estabelece sobre pessoas. E tem gente que pega a oração em línguas e começa a falar, e ela prega e ela começa a falar em línguas, pregando, falando em línguas. Primeiro, que as pessoas não entendem. Segundo, que eu não sei o que ela está pensando, que a língua de repente vai trazer mais poder no ambiente. A língua traz edificação para você. Ela libera o Espírito em você. Aí Paulo diz: ora também, eu oro também na minha mente. É quando a sua mente, a sua alma se submete à vontade do Espírito. E aí você começa a orar de uma outra maneira. Romanos capítulo 8, quando Paulo fala o seguinte: e o mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, no versículo 17. Lá na frente, ele vai dizer: e nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito testifica quem nós somos. Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. Porém, a gente não sabe como desenvolver essa oração. O que é que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O objetivo não é o Espírito interceder por você com gemidos inexprimíveis o tempo todo. O objetivo do Espírito é gerar em você esse clamor, o choro, o entendimento, o discernimento. E aí você ora conscientemente, sabendo que você está orando. Então, quando você não sabe orar, você começa a orar em línguas, e ele abastece você. E você começa a orar em português, e aí você vai ver o que é que vai acontecer. Você vai começar a orar com entendimento. Vamos nos prender mais um pouquinho nesse ponto aqui. Eu acho que é importante a gente ficar aqui, para a próxima ministração, a gente ir se aprofundando mais. Quando nós começamos a orar em línguas, uma das primeiras coisas que acontece conosco é um alinhamento pessoal. Presta atenção. Não é só o orar em línguas, é o orar em línguas e é o adorar a Deus.
Porque nós temos muitos religiosos da oração em línguas, a teologia da oração em línguas. Tem gente que ora, hora após horas, 8 horas por dia orando, e no entanto não tem uma vida plena. Ela conhece muito, mas ela não tem uma vida plena. Mas como assim? Se ele está abastecido? Lembra que eu falei que a sabedoria, a maturidade, ela não tem a ver com o quanto você absorve, mas com o quanto você pratica. A pessoa pode orar muito, mas se ela não tem comunhão com o Espírito Santo, ela não vai se mover no Espírito Santo. Então você precisa ter momentos de oração em línguas profundos e momentos de imersão profunda na presença do Senhor. E o que seria essa oração e essa imersão? Primeiro, você vai começar a orar. Quantos aqui já são batizados com evidência de línguas? Levanta a mão bem alto para eu ver. Quase todos, glória a Deus por isso. Então vamos começar assim. Começa de maneira simples. Começa com 5 minutos diários. 5 minutos diário. Tem pessoas aqui na igreja que o Senhor já apontou e disse assim: eu quero que você comece a orar em língua. Desenvolve isso. E você vai e não consegue, porque você quer começar a orar 1 hora inteira. E ninguém começa na academia pegando 100 quilos. Você pega peso de 1 quilo, olhando aqueles marmanjos levantando 100. E você fala: que vergonha, cara. Que vergonha. Misericórdia. Você não pode aumentar. Não, não pode aumentar. É 1 quilo. Depois 2. Depois 5. E os caras assim... Ah! Mas eu posso fazer também. Só não está preparado. Você pode, mas não é o teu tempo. Então nós temos que entender o nosso tempo. Como fazer a oração em línguas gradativamente. Começa com 5 minutos diário. Todos os dias. Eu vou tirar um tempo com o Senhor e eu vou meditar na palavra. 5 minutos eu vou começar a orar em línguas. E você vai orar esses 5 minutos e você vai pegar mais 5 minutos, então seriam 10, para você adorar. E o que é adorar? Adorar não é se lamentar, tá? Oh, meu Deus, a minha alma está aflita. Isso aí é uma oração de clamor. Não há problema você expor sua alma. Mas a adoração é exaltar a Deus. A adoração é você reconhecer o valor de Deus. É você proclamar os feitos do Senhor. É você estabelecer que Ele é o centro de tudo. Que Ele é o Senhor, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então preste atenção. Uma coisa que, graças a Deus, não é a prática da Igreja da Paz. Mas, meu Deus, a gente vai em tanta igreja que vai na hora do louvor. As pessoas cantam mais para si do que para Ele. Você faça 1 hora de louvor cantando para o homem. Chegou a tua vez, né? Chegou a tua hora. Tá, tem um momento para isso, mas o momento da adoração, o momento do culto, não é para nós, é para Ele. Você sabe onde a gente cai? Quando a gente vem para cá dizendo: hoje eu vim aqui para receber. Não, querido, você veio para dar. O receber é a consequência. Porque sempre foi assim nas Escrituras. Primeiro, Ele pediu sacrifício. Você monta o altar, você coloca a oferta, você acende o fogo e entrega. Aí Ele responde com fogo e com glória. Quando você envia fogo daqui, isso é, queima tudo, entrega o que é puro, libera o incenso, Ele responde com glória. Então nunca vi você chegar na presença de Deus de mãos vazias, de qualquer jeito, e dizer: vim aqui para receber, porque esse é um princípio básico da palavra. Ofereça-se para que você tenha. Entregue tudo que você tem, e Ele vai responder com glória. Mas vamos lá, de maneira prática, 5 minutos orando em línguas, e 5 minutos adorando ao Senhor. Essa semana, 5 minutos. Semana que vem aumenta mais 2, vão ser 7. Na semana seguinte aumenta mais 1 minuto, vão ser 8. Até que você chegue a meia hora, orando todos os dias. Aí eu quero convidar você a fazer um teste. Você que sair daqui hoje, decidido a fazer isso, durante 2 meses, são 60 dias, um propósito com Deus, 60 dias de oração em línguas, adoração e oração, que a gente chama de oração estratégica, para alinhamento seu. Você começa a fazer isso, 60 dias. Primeiro que a tua vida vai dar uma guinada, as áreas da tua vida vão começar a ser alinhadas. E não só isso, você vai começar a ter uma percepção incrível, mas não só isso. O nível de amor, de compaixão e misericórdia vai crescer em você
de uma maneira inimaginável. Porque quanto mais perto dele nós estamos, mais apaixonado por pessoas nós nos tornamos. É impossível viver o tempo todinho em Deus, na presença de Deus, e não suportar aquele irmão. Dizer assim, meu irmão, eu suporto a todos, mas essa criatura abominável, é ele lá e eu aqui. Esse eu não aguento, esse eu não quero chegar perto. Quando você começar a orar, você não vai olhar a pessoa pelo erro que ela comete. Você vai olhar ela pela dimensão que ela tem diante de Deus. Você vai enxergar o coração dela e você vai começar a mergulhar juntamente com ela. Vamos fazer um trato? Se você deseja se desenvolver no Espírito, 5 minutos essa semana, começando amanhã, 5 minutos. Você já vem para a igreja depois de 5 minutos, orando em línguas, 5 minutos adorando, e 5 minutos também, então seria 15 já, né, orando em português, liberando os céus com entendimento. Pai, eu estou orando isso, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. E o que isso vai nos levar? Primeira coisa que isso vai nos levar é que o Espírito Santo vai começar a exercer governo sobre nós. E esse governo é para alinhar as nossas vidas. E quando ele começar a alinhar a sua vida, as coisas vão começar a ficar em ordem. As tuas finanças vão entrar em alinhamento. O teu casamento vai entrar em alinhamento. A área moral vai entrar em alinhamento. O teu caráter vai entrar em alinhamento. Tem pessoas que estão assim, ó, hoje, meu Deus do céu, hoje Deus é demais, é tremendo, está explodindo, pipocando. Domingo que vem o pastor, meu Deus, que obra que Deus está fazendo na vida daquela irmã. Cara do céu, nunca imaginei, ela saiu daquela situação, mas ela volta semana que vem. Como é que está, irmã? Estou levando, né, daquele jeito. Mas o que está acontecendo? De sempre, pastor. Pegou de novo aquela maldita da depressão. Pessoas instáveis, ao começar a mergulhar em uma oração, em línguas, e uma vida de adoração, a sua instabilidade, ela começa a mudar e você entra em equalização com os decretos de Deus. Aí você vai sentir a dor, você pode até sentir a tristeza, mas você vai falar, não foi tristeza que ele morreu para me dar. Ele falou que iria me dar veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Então, quer saber de uma coisa? Tristeza, você quer ficar aí, você vai ficar no canto, porque agora eu vou começar a louvar o meu Deus, porque eu tenho mais motivo para adorar, eu tenho mais motivo para louvar, do que motivo para ficar triste. Mas só faz isso, querido, só resiste o mal, só resiste o pecado, quem está abastecido no Espírito. Mas como que eu vou me abastecer no Espírito se eu não oro? Se eu não busco, se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho vida de palavra? É inconcebível um líder estar exercendo liderança e ele preparar a mensagem dele, ou seja lá o que for, da célula dele, só quando está perto do dia dele ministrar a pessoas. Você precisa estar pronto todos os momentos, porque a célula é um detalhe na sua vida, mas Deus é alguém que está todos os dias com você. E Ele fala, eu quero que você seja inteiro comigo. Então preste atenção, não queremos ser operários, fazendo um excelente trabalho, tudo em sincronia, mas desconectado do Espírito Santo. Tem igrejas, queridos, tem muitas igrejas, que funcionaria muito bem, com as ferramentas que tem, com o mecanismo que tem, e as pessoas tirariam o Espírito Santo dali, e nem notaria que houve nenhuma diferença, nenhuma mudança. Então você que é líder, você que é uma ovelha, você que é um filho de Deus, você precisa ter uma vida prática de oração. E eu quero convidar a gente a ficar de pé nesse momento, para que a gente comece orando agora.